na época da pandemia, por exemplo, do antigo presidente do anterior, tinha muita, nossa, tinha dia que tinha 200, 300 comentários xingando, ofendendo, ameaçando, sabe? Mas o legal é que a galera rebater, então, tem isso, né? Eu também estava, nunca fui muito, eu vou até dizer assim, opa, hoje está tendo bem, está tendo bastante, sabe? Tem isso no cartunista que ele dá esse retorno, assim, de repercussão, né? Mesmo que seja negativa, porque eu sempre falo assim, se o cara tem leitura começar a criticar, aí tá errado, né? Enquanto os caras mais ignorantes ficarem sendo incomodados, me sinto melhor. Agora, ultimamente, eu estou mais escrevendo as novelas, não estou mais fazendo diariamente no grupo aqui, do qual eu tenho colaborado aí há todos esses anos, mais uma por semana, né, na edição de revista que eles têm, também sai nas redes sociais. Mas ainda tem assim, às vezes a gente tem que fazer uma coisa mais comportamental também. E os temas se rebatem, né? Eu pedi para uma amiga, eu contratei uma pessoa para fazer para ir ali na biblioteca, pegar todas as minhas charts e fotografar, desde o dia 5 de agosto de 98, do Verbo Catarinense. Isso é indicativo de idade muito grande. E ela foi fotografando porque não tinha digitalizado, né? Não existia digitalização naquela época. Eu tinha começado antes ainda no Jornal Estado, né? Quando eu estudava aqui. Teve uma época que era engraçado que tinha um tipo de estágio informal por alunos do curso de jornalismo, que era o Jornal Estado, que sempre contratava gente, assim, a gente estava lá pela sexta, sétima fase, e aí você chegava lá, tinha aqueles jornalistas cascudos, todo mundo fumando, dentro de um lugar fechado. Cafézinho. Café, nossa. E era outra época, né? Então, e eu comecei lá também, né? Acho que hoje em dia também está tudo muito diversificado, né? A gente vê a gente não tem mais só o trabalho da redação, né? Mas eu acho que o curso de jornalismo ele é valioso para passar os valores da ética, do cuidado com a informação. Muitas vezes a gente vê pessoas trabalhando na imprensa que elas não têm a mínima noção, até em grandes veículos. Então, acho que tem isso, sabe, para manter as discussões que a gente tem aqui, muitas vezes a pessoa não vai ter no mercado, né? Não é só o mercado por si. Acho que também é uma coisa que começou a dar para trás. A imprensa foi no dia em que votaram a não obrigatoriedade do diploma. Acho que foi a Dilma era presidente, eu lembro uma sessão que era o Gilmar Mendes e tal. Eu falei, gente, os caras estão pirados, sabe? Porque ali vulgarizou, né, assim, Passou fácil, né? Passou, não, quando os bonitão querem, a magia acontece. Aí, para ilustrar nossa conversa, eu imaginei projetar algumas charges e a gente vai comentando. O teu computador não tem entrada no cabo do projetor. Mas é uma tristeza. Desenha pra gente. Vem cá, tem como jogar. Alguém tem um. Putz. Não dá pra ser computador. Mas precisa de um jeito de passar. Tem um Wi-Fi que dê pra jogar no meu para um Google Drive? De passar os arquivos, eles estão em arquivos ou está em Está em arquivos. Você tem a manha? O que eu fui manifestar? O Zé falou que das redações de jornal, eu acho que essa nova geração não vai entender o que era uma redação de jornal de 25 anos atrás, né, cara? Você entrava, era um ambiente hostil, né, cara? Era hostil, opressor, tinha aqueles velhos jornalistas que já estavam há 50 anos, cara, aquele cheiro de fumaça, era um negócio branco assim nos tetos, e dava café, cachaçinho o tempo todo, né, cara? Fechamento, né, cara, de edição, assim, que ia até 2 da manhã para ir pra prensa, assim. Era uma coisa muito louca, era muito louca. Pode ser que dá depois,
vai dar certo. Vai dar certo. Aí eu vou fazer uma ligeira pressão. Se o Milton quiser falar, depois eu volto. Para não ficar tão. Não, Quer falar, Bill? Fala que vai demorar. Vamos falar, eu tenho umas fotos para aproveitar também. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, que eu reforcei isso para Yara algumas vezes. Eu não sou jornalista, não sou formado em jornalismo, eu sou engenheiro, fui engenheiro durante 35 anos, eu amava a minha profissão, só que eu tinha um outro amor no coração, que era a minha amante, que era a fotografia. Certo? Então eu vim lá da Nova Veneza para cá, aqui no interior, o Zé da Silva conhece, eu acho que a maioria que não sabe onde é, no sul do estado. E naquele tempo ou você era engenheiro, ou era médico, ou era dentista, ou era advogado. Fora desse espectro, você estava fadado a... O que era certo, né? Coisa. Meu pai era ferreiro, minha mãe era... meu pai era armeiro, certo? Consertava revólver, espingarda, essas coisas. Minha mãe era do lado, tirava leite de vaca, tirava leite para vender. Meu pai foi um cara que foi ao PTB, na época do Brizola, coisa. Ele era do grupo dos 11, já na época do coisa, um cara de esquerda. Certo? Imagina, Nova Veneza, em 1960, durante a Revolução, lá em 1960, o golpe, em 1964, ele entrou escondido lá. Então, ele era um cara que ouvia muito rádio. A Rádio Bandeirante, na época, tinha um programa chamado O Trabuco, que era o Vicente Coraz, que fazia críticas ao governo da ditadura militar. Então, meu pai era um cara avisado. Quando era o golpe, ele se escondeu e depois ficou por isso mesmo. Então, eu vivia nesse ambiente da Nova Veneza, descendente italiano, fascista. Hoje, até hoje, 90% votaram no Bolsonaro na Nova Veneza. Então, em 74, eu estudei no Colégio Marista de Criciúma, os últimos anos, depois antes dos zeros. E em 74 eu passei no vestibular aqui. Então eu vim de lá com uma visão de um mundo que eu ia ser engenheiro algum dia e ia ficar rico, certo? Quando eu cheguei aqui, no primeiro ano, eu assim, ainda era um cidadão normal. No segundo ano que eu estava aqui, aí eu já caí no movimento estudantil, na época, 75, e entrei no movimento estudantil, só que era ditadura. Tudo que você fizesse, você estava sendo vigiado, né? Extremamente vigiado. Depois eu entrei com um grupo de música aqui na universidade, e a gente tocava aqui na frente da reitoria, no RU, viajando o estado todo tocando junto com o Teatro de Teatro, e também participava dos movimentos estudantis. Eu tinha um amigo que você deve conhecer, o Celso Martins, que ele era do Partidão, era o cara que me expressava a câmera fotografar, e ele distribuiu o jornal do MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem à morte do Tina. Então ele passava esse jornal para a gente e a gente distribuía. Estou contando isso para contar um fato que aconteceu, para vocês entenderem. E aí eu distribuí esse jornal, junto com outros amigos. Nesse período de 75, teve a Operação Barriga Velha, que prendeu um monte de professores, torturou, o Marcos Cardoso, o Sirineu, essa turma toda foi presa pela ditadura, torturado, e a gente estava aqui na universidade sufocado. E eu distribuí esse jornal, e um dia eu fui estudar na biblioteca, essa é uma biblioteca que vocês conhecem aí, e deixei minha bolsa lá no escaninho, cheia de jornais e meus livros, e entrei para estudar. Quando eu voltei, a bolsa não estava. Aí, porra, cadê a bolsa, cadê a bolsa, cadê a bolsa? E sabia onde estava a bolsa, aí de tarde fui jantar no RU, no seu correio, que na época era porteiro, eu disse, meu, essa bolsa aqui não é tua, é minha. Mas como é que eu vou parar aqui? Não, estava jogada aí no fundo, no chão do RU. Aí eu abri a bolsa e dentro da bolsa estavam só os meus cadernos, sem os jornais e um bilhetinho para mim lá. Milton, estamos de olho em você. CCC, sabe o que é CCC? Comando de Caças Comunistas. E era por aí, a ditadura era desse jeito, entendeu? Então a gente não desistia de forma alguma. Então eu participei de um movimento estudantil no diretório, e comecei a fotografar naquela época com uma máquina emprestada. Estou resumindo, certo? Em 79, o presidente João da Conciliação, que era o último ditador de plantão, vinha para cá, e o grupo do DCE, né, com a
matou, o pessoal, a gente organizou um protesto na Praça 15 contra o cara. Ele estava numa crise econômica fodida, né? O pessoal passando fome, gasolina e coisa. E aí nós fomos para lá, para a praça, no dia, né? E umas faixas que a gente tinha feito durante a madrugada no DCE, que era lá na Álvaro Carvalho. Fomos para lá e sentamos, ficamos na frente do palácio, que era o governo era ali no Palácio do Souza. E começamos a protestar, e aí o negócio pegou fogo, e foi o que foi a Novembrada. Se vocês quiserem ver imagens dessa época, fotos, tem ali no hall da biblioteca uma exposição com fotos dessa época, tem foto que aparece lá. E tem um documentário feito pelo Eduardo Paredes, conhece? Sobre a Novembrada, com o Lima Duarte. Não é documentário, é ficção mesmo. É uma ficção, né? É uma ficção, né? Sobre isso. Então foi, vamos dizer assim, esse movimento que teve aqui foi uma quebra de paradigma na ditadura, porque a ilha sempre foi, o Estado sempre foi um Estado de direita, o governador era o Jorge Manaus nomeado, e chegou aqui, o Figueiredo ficou puto, entendeu? Desceu para brigar com a gente, com a população, e aí colocaram uma placa lá homenageando o Floriano Peixoto, que matou um monte de gente aqui na época do Império, e as pessoas arrancaram a placa, e foi um inferno, né? Então, e aí o Figueiredo mandou prender 7 estudantes, meus amigos, o Adolfo, a Lígia, o Milton, o Geraldo, a Marise e a Lelê, ficaram presos na Polícia Federal, e na terça-feira do dia seguinte teve uma manifestação gigantesca na frente da Catedral,